Bom dia a toda, amada igreja. Estamos felizes por estarmos aqui, mesmo virtualmente, tendo o privilégio de nos reunirmos, cada um no seu lar, mas nos reunirmos em espírito e adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Queria deixar o Salmo 34, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Eu gosto muito desse salmo porque ele diz que em todo o tempo bendiremos o nome do Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me lembro muito de Paulo e Silas, né, que mesmo naquela situação de prisão, de dor, de sofrimento, estavam à meia-noite louvando e orando ao Senhor. E o Senhor fez um milagre, mandou um terremoto e as cadeias se abriram todas, né? E o carcereiro foi salvo, né? O carcereiro e toda a sua família foi salvo. Então, que nessa manhã você também possa estar com esse coração, com essa mente de estar louvando o Senhor. Não importa como você esteja, na verdade importa, né? Deus se importa com você, com a sua vida, com o seu coração, com tudo que você tem enfrentado, cada um nos seus lares, nos seus trabalhos. E que você possa depositar aos pés do Senhor e descansar, se prostrar à sombra da cruz de Cristo nesta manhã e elevar louvores a Ele, adoração, exaltação, bendizer o nome dEle. Amém? Eu vou fazer uma oração breve. Senhor, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse domingo tão lindo que o Senhor nos concede, mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos concede e podemos juntos, Pai, a Igreja Holiness de Presidente Prudente, juntos, louvarmos, adorarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, louvarmos através do grupo de louvor. Ó Senhor, recebe esse culto, Senhor, como gratidão, como adoração, e que Teu nome seja glorificado, exaltado, e Tua presença do Teu doce Espírito desça sobre nossos corações, desça sobre nossas mentes, sobre nossas vidas e alcance os nossos lares. Que os Teus anjos, ó Pai, vá agora, onde cada membro está, cada familiar, e entra no lar, Senhor, levando paz, esperança, alívio, aconchego e o consolo do Teu Espírito Santo. Sê com cada um, Pai. Eu te agradeço, te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Fala que Deus está aqui, tão certo quanto o ar que a gente respira, tão certo você está me escutando. Ele está aqui. Creia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a
ter toda a nossa vida por completo. Ele é inigualável, Ele é santo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome sobre todo nome é do Senhor Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Ele é a fonte da nossa salvação. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, declare de todo o seu coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nos ajuda, Senhor, a construir nossa vida em Ti, ó Pai, a rocha firme que é o Senhor. Nos ajuda a amar as pessoas ao nosso redor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Queremos confiar somente em Ti, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos veem. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Entregamos, ó Deus, nossas vidas em Ti e este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja, graça e paz. Bem-vindos a todos para mais um encontro virtual. Sim, já estamos no mês de março de 2021. Puxa, há quanto tempo, né, que a gente não se encontra, há quanto tempo a gente não se resvala, não se abraça, não troca olhares no sentido face a face. Que tempo, que tempos, né, difíceis, mas que o nosso coração possa se voltar, né, a cada dia em esperança, em fé, em amor, em intencionalidade de buscarmos respostas, né, na palavra do Senhor. Amém, queridos? E que possamos, nesse tempo, em torno da palavra do Senhor, sermos fortalecidos, né, a porção que eu e você necessitamos para nós enfrentarmos, né, esses desafios. Como a igreja sabe, depois dessa experiência do Covid-19, algumas coisas
né, no meu pensar, sentir e agir, está passando por transformações. Isto é, como eu tenho falado, não tem como um ser humano, depois de uma experiência, depois de uma vivência, seja positiva ou drástica, continuar a mesma pessoa. Queridos, e essas mudanças eu tenho entendido como algo da soberania de Deus sobre a minha vida, sobre a sua criação, né? E crendo, né, nos seus propósitos. A semana passada, a irmã Dani Yoshimura, com muita propriedade, nos trouxe uma reflexão, uma mensagem de grande importância, de grande relevância para eu e você que somos discípulos de Jesus Cristo. E eu creio também, né, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Tempo, sim, de refletirmos no porvir. Isso porque já estamos, né, já nas primeiras contrações da volta de Cristo. Então, como se faz necessário o saber das coisas que têm acontecido ao nosso derredor e saber no que se refere às revelações do nosso Deus. Eu queria fazer uma pausa aqui, né, e estender o convite, né, às quartas-feiras, né, temos um grupo que está mergulhando um pouco mais no livro de Apocalipse, né, na revelação, né, desse Deus que fez todas as coisas e que traçou para a sua igreja, para mim e para você, né, os desafios, né, da caminhada de uma vida de santidade até a segunda volta de Cristo. Então fica aqui o convite para você, né? Entendo de que então nós precisamos, né, focar, né, meditar na revelação do nosso Deus, entendendo de que a cada fase das nossas vidas, né, quando nós nos aprofundamos mais nas suas revelações, temos que nos tornar pessoas melhores, homens e mulheres melhores. Amém, queridos? Isto é, deixarmos de sermos meninos na nossa fé. Em 1 Coríntios 13, 11, nos diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava, numa outra versão estava, raciocinava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Creio e entendemos que o contexto em que Paulo retrata desse versículo é que a igreja não tinha crescido espiritualmente, como diz em 1 Coríntios 3:11, eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Deixar de sermos carnais, deixarmos ser meninos na fé e nos tornarmos homens e mulheres, uma igreja madura, em fé, em caráter, em ações. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais um entorno da Tua presença, mais um entorno da Tua verdade. Que o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé, a nossa base espiritual, Senhor, ó Pai, através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, é que nós oramos agradecidos. Toda honra, toda glória em Cristo Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra em Mateus 16, 13, 18. Mateus 16, 13 a 18. Vamos então fazer essa leitura.
Gostaria que você acompanhasse então na sua versão, que nos diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizes o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, o outro Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Até aí, amada igreja. Queridos, esse texto está num contexto em que Jesus, dentro dos seus 3 anos, de ministério, passado então em torno de, assim diz os comentários, em torno de 2 anos do seu ministério nessa região, e é uma região muito particular, e onde somente aqui nesse texto, que é narrada esse fato, ok? Então parece que decorrido esses 2 anos, de ministério, da proclamação do reino de Deus, Jesus, parece que deseja fazer talvez uma avaliação da sua jornada, da sua caminhada, e tem esse momento com seus discípulos, de uma maneira muito particular, e são perguntas que Jesus faz. Quem é Jesus para você? Perguntas, queria introduzir dizendo que perguntas são coisas corriqueiras do nosso dia a dia, algumas muito pontuais, perguntas simples, vamos dizer assim, de responder, outras que nos levam a uma pequena reflexão antes de respondermos, outras perguntas que são dirigidas a mim ou a cada um de nós, perguntas que até vão nos levar a uma certa angústia. Exemplos de perguntas na palavra de Deus, começando em Gênesis, a gente pode perceber após a queda, em Gênesis 3:9, o texto nos fala que chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Que pergunta, amada igreja, que pergunta! O todo eu sou, lá no jardim, após a queda, Jesus então lança essa pergunta: onde você está, Adão? Será que Deus deixou de ser Deus? Acho que a gente entende que do momento que Adão e Eva deram as costas à vontade do Senhor, então o pecado se estabeleceu na vida deste casal, e então a dinâmica daquela comunhão, do face a face, deixou de existir. Mas é uma pergunta que o eu sou fez para Adão: onde estás? Prosseguindo em Gênesis 22:7, se encontra a narrativa de Abraão com Isaque, e foi uma pergunta que o seu próprio filho fez. Eu fiquei me colocando, imaginando Guilherme ou Giovanni fazendo essa pergunta para mim, como eu iria responder? E o texto nos fala assim que quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão:
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para holocaustos. E seguiam ambos juntos. Indo para o Novo Testamento, aquela pergunta muito clássica que nós vemos após a ressurreição de Jesus Cristo, em João 21:16, quando Jesus, vamos dizer, prepara um ambiente, uma realidade, e face a face, diante de Pedro, faz aquela pergunta clássica, né? Pedro, tu me amas? E essa pergunta, né, foi direcionada para Pedro por 3 vezes. Perguntas: tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, queridos, em nosso dia a dia somos desafiados a fazermos perguntas, estamos fazendo perguntas para a ciência, fazemos perguntas, né, para o nosso Deus, e precisamos estar atentos às perguntas, né, que o próprio Cristo faz a cada um de nós. E aí então nós adentramos, né, nesse texto em que o próprio Jesus então faz esta pergunta para os seus discípulos. Uma pergunta mais aberta, né, dizendo, versículo 13, né, de Mateus 16, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Discípulos, o que o povo, né, está dizendo ao meu respeito? E então eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. João Batista, quando a gente, vê em Mateus 14:2, a palavra de Deus nos fala, versículo 1 e 2, vamos ler. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviram: este é o João Batista. Então, Herodes estava tendo essa reflexão, e ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então, essa ideia estava, circulando entre a multidão. Então, o que o povo está dizendo? Estão dizendo que você é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias, em cumprimento a uma profecia que está escrita em Malaquias 4:5, Malaquias 4:5, que nos diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Outros estão dizendo que o Senhor é o Jeremias, percebendo, vendo os fatos, do teu sofrimento, então você deve ser, Jeremias, ou algum dos profetas, talvez Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Miqueias. Queridos, na nossa caminhada de fé e de relacionamento, com Deus, qual tem sido, como tem sido a nossa caminhada, a nossa jornada, diante dessa pergunta, será que nós temos respondido de uma maneira pessoal e particular de quem realmente é Jesus Cristo? É a pergunta, agora então ela volta-se para os seus discípulos, versículo 15: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? E mais do que depressa, como a gente sabe o temperamento do apóstolo Pedro, ou representando, o grupo, versículo 16, respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Isto é, o Cristo. Cristo significa que é o ungido de Deus, o Messias esperado, aquele que veio para proclamar a salvação, a curar, a libertar os pobres de espírito, aquele que veio estabelecer o reino de Deus. Isto é, Pedro então declara a divindade de Jesus Cristo, mas não somente a sua divindade, mas também a sua o quê? Humanidade. Um Cristo que deixou toda a sua glória, e se encarnou e se fez homem, e que foi obediente. Essa obediência levou ele à morte e morte de cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amados? Então essa declaração, vamos dizer que não é que surpreendeu a Jesus Cristo. A gente percebe no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Uau! O que Jesus queria dizer aqui? Sim, você é bem-aventurado, você é um discípulo feliz, Pedro. Por quê? Não é porque você tem um conhecimento mais elevado, você tem uma capacidade maior do que os demais, e por isso que você respondeu dessa forma. Não. Jesus disse o quê? Porque foi algo que não nasceu do próprio coração de Pedro, mas foi algo que Deus o revelou, algo que veio do alto trono de Deus e foi concedido a Pedro. Queridos, o que nos leva a crer e a entender de que realmente esta resposta de Pedro é algo que foi revelado a ele? Seguindo nesse mesmo capítulo de Mateus 16, dos versículos 21 a 23, eu não vou estar lendo, mas o texto nos fala que desde esse tempo, então, começou Jesus a falar de que era necessário ele ir até Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciões, os principais sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E diante dessa fala, então Pedro chama Jesus à parte e fala assim: tenho compaixão de você, Senhor, isso de modo algum vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, queridos, aqui está realmente, de fato, a realidade do coração de Pedro, a minha realidade, a nossa realidade, o quanto nós precisamos dessa revelação de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E o texto então continua, versículo 18: também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa leitura nos dá para entender de que essa afirmação de Jesus, dizendo que a igreja seria estabelecida
né, sobre, né, Pedro. Mas, lendo alguns comentários, existem 3 linhas, né, de pensamento. Uma delas diz que sim, Jesus estava se referindo a essa pedra como Pedro. A outra linha diz que essa igreja seria edificada mediante essa declaração que Pedro, né, fez. Mas uma grande maioria, quase absoluta, né, quando Jesus então fala de que sobre esta pedra edificarei, está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, essa pedra. E creio que o próprio Pedro, né, a gente poderíamos, né, fazer uma pergunta para ele, mas ele fez essa declaração, né, em 1 Pedro 2,6. 1 Pedro 2,6. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra, veio a ser a principal pedra angular. E em Efésios também 2,20, né, Paulo nos fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Amados, como se faz necessário em tempos que estamos vivendo, diante as incertezas e temores, e viver nessa certeza de que essa pedra, né, que é Jesus Cristo, ela, né, é nele que estamos sendo edificados, porque essa igreja tem um dono, né? Essa igreja, como a Bíblia nos fala assim, a minha igreja, isto é, nós somos o corpo, né? E Cristo é o nosso cabeça. E essa certeza de que nada poderá nos abalar, vamos dizer assim, né? E que a própria palavra de Deus nos diz e nos promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, sobre cada um de nós. E quando se fala em inferno, né, o texto nos diz, né, se refere aos lugares dos mortos e condenados, né? E eu creio que um único momento que talvez, né, o inferno, né, prevaleceu, vamos dizer assim, foi quando Cristo, né, foi crucificado. Mas ao terceiro dia, né, ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus, né, vencendo a morte, vencendo o pecado, declarando as forças da morte, né, que não irão prevalecer mais sobre a nossa vida, sobre a igreja. O inferno e o pecado, a morte não terá poder sobre as nossas vidas. Amém, amada igreja? Que possamos caminhar nessa certeza e estarmos atentos, né, e respondermos, ou melhor, estarmos atentos às perguntas que Cristo tem feito a cada um de nós. E estejamos sensíveis, caminhando em maturidade, para recebermos do Senhor as suas revelações, que possamos declarar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos, né, orar,
para que o Espírito Santo de Deus sopre do seu sopro sobre cada um de nós nesta manhã, nos renovando, nos realinhando, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, que tenhamos uma semana de grandes desafios, debaixo dessa certeza. Um forte abraço. Amém.